Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à segunda aula do Fotografando Cracks. Eu sou Ricardo Nogueira, fotógrafo de futebol há mais de 20 anos. Ao longo desse evento você está aprendendo o caminho para se tornar um fotógrafo de jogador de futebol e especialmente nessa aula você vai aprender os pilares para uma carreira de sucesso. Mas para absorver ao máximo esse conteúdo, caso você não tenha assistido nossa primeira aula, por favor já clica aqui, vai lá para a primeira aula, porque vai ser muito importante você assistir a primeira aula e depois assistir essa nossa segunda aula. Na aula de ontem eu te falei dos piores erros que você está cometendo trabalhando aí com futebol ou com atletas e que você nem faz ideia desses erros. O primeiro deles, como a gente falou, é vender a sua foto. Parece um pouco contraditório, mas vender a sua foto é um dos grandes erros que você está cometendo. Ou pior, trocar a sua foto por arroba. Aí sim você está cometendo um erro enorme. Isso só vai fazer você ser mais um fotógrafo nesse mar de fotógrafos que está trabalhando com futebol atualmente. O segundo grande erro é se preocupar demais com o seu equipamento. Como eu falei ontem, o seu equipamento não define a sua foto. Você, com o seu conhecimento técnico, que vai mandar na sua foto, que vai fazer com que a sua foto tenha o seu conceito, que tenha a sua linguagem e não o seu equipamento. E por último, eu te disse que um dos maiores erros que você está cometendo atualmente é gastar muito tempo editando a sua foto. Se você vai ser um especialista em edição, aqui nós estamos falando sobre fotografia, está falando sobre ser fotógrafo, não sobre ser editor de fotografia. Então, esse terceiro erro também é muito importante. Você gasta atualmente muito tempo editando o seu material. Enfim, se você já viu essa primeira aula, tudo que eu falei sobre isso, seguimos, vamos para a nossa segunda aula. Caso você não tenha visto, lembrando mais uma vez, por favor, assista a primeira aula. Só clicar aqui no link abaixo e vai direto para a primeira aula. Depois você vem aqui para a nossa segunda aula, ok? Ontem eu te falei que vender suas fotos é um grande erro que você está cometendo, que pode trazer problemas para a sua carreira. Então vamos falar onde você precisa colocar o seu esforço na produção em si de conteúdo para o atleta e não vender unicamente uma foto e não vender unicamente ou fazer o tal do pós-venda, vender após o jogo ou colocar sua foto numa plataforma. Não, nós estamos aqui para falar de você, para fazer uma produção de conteúdo para o atleta, para fazer uma coisa duradoura, para você vender para ele um projeto de acompanhamento de carreira, por exemplo. A produção de conteúdo surgiu lá em 2017, já faz aí 8 anos que eu estou trabalhando com produção de conteúdo e incrivelmente a produção de conteúdo não surgiu com o objetivo que muitos de vocês pensam hoje, que é fotografar um jogador em um jogo específico, por exemplo. O real conceito da produção de conteúdo é acompanhar um atleta, acompanhar a carreira do atleta, acompanhar a carreira do jogador e não apenas um jogo. É um serviço a longo prazo. Você vai produzir conteúdo para um atleta durante uma temporada, durante 50 jogos, durante toda a carreira do jogador, não por um jogo, não para um jogo específico. Imagina você fechando um contrato com um jogador e podendo acompanhar durante toda uma temporada, ou por temporadas, ou que seja com um volume grande de jogos, mais de 30 jogos. Isso não daria uma estabilidade para você? Não faria com que você tivesse mais tranquilidade para desenvolver um bom conteúdo para esse jogador? É sobre isso que a gente está falando aqui, não sobre um jogo pontual e muito menos sobre vender uma foto após um jogo. E é realmente o que eu faço isso hoje. Hoje em dia, a tela de clientes que a gente tem, todos os nossos clientes, a gente trabalha por temporadas, por exemplo, ou no mínimo por 30 jogos. E vamos renovando esses jogos no decorrer da temporada. Não fazemos pós-jogo, não fazemos venda pós-jogo, não fazemos jogo avulso para esse cliente. É sempre com o intuito de seguir com ele e acompanhar a carreira dele durante todos esses jogos que a gente encontrar. O grande objetivo disso, além, é claro, de trazer essa estabilidade, é que eu consiga, através do meu olhar, contar a história desse jogador. Se você entrar hoje no Instagram de alguns dos nossos clientes, você vai ver que a mesma linguagem fotográfica tá ali no feed desse atleta. Por quê? Porque como a gente conhece o jogador e fotografa ele há tanto tempo, porque gosto de passar para o atleta a visão que eu tenho dele, da minha fotografia, então ele consegue ter um feed, por exemplo, linear com as fotos, contando essa história desde quando eu comecei a acompanhar. Fazendo isso, se torna um modelo de negócio muito mais sustentável. No caso, é o que eu faço e no caso é o que eu quero passar para vocês. Para vocês tenham esse modelo de negócio, tenham mais clareza na hora de fechar contratos e tenham mais tranquilidade em saber que você vai trabalhar durante, como eu falei, no mínimo 30 jogos com o mesmo jogador. Ou seja, talvez você já fotografe atletas, talvez você já trabalhe com jogadores. Mas o que eu
estou tentando te mostrar é que esse modelo de negócio vai fazer com que você tenha estabilidade para viver exclusivamente do futebol. Em muitos casos, quando a gente está iniciando ou está nessa caminhada, a gente tem, às vezes, outros serviços, outros trabalhos, alguns fotógrafos são CLT, alguns estão iniciando, e o que mais desanima quando a gente não consegue ter uma regularidade no nosso trabalho. Faça um jogo para o atleta hoje, vou fazer um jogo para ele daqui a um mês, não. A ideia é que você acompanhe esse jogador durante um bom tempo. Hoje, atualmente, eu fecho um contrato com um jogador, vamos dizer, por 30 jogos, e recebo antecipadamente o valor desse contrato. Isso faz com que eu consiga ter, essas economias fazem com que eu consiga ter um capital de giro, por exemplo, para poder acompanhar o jogador onde quer que ele vai jogar. O jogador tem uma viagem para fazer, ele vai jogar fora daqui de Madrid, por exemplo. Como eu recebo antecipadamente, já tenho como aplicar esse dinheiro nesses deslocamentos, para pagar um hotel, para pagar um avião, para pagar tudo que envolve essa viagem para fazer esse jogo. Depois, quando chega ao final do contrato, ou às vezes por um período de 2 meses, eu faço cobrança dessas despesas que eu tive, recebo o reembolso do atleta. E assim vamos seguindo. Eu não posso ficar sem esse capital de giro para poder acompanhá-lo, para poder bancar essas viagens para outros países, por exemplo. Nogueira, mas eu também faço isso. Eu vou cobrir a seleção na Argentina, eu vou cobrir a seleção no Paraguai, no Chile. Entendi. Mas por acaso, se o seu atleta for jogar na Arábia Saudita hoje, você tem condições de acompanhá-lo? Tem condições de acompanhar o jogador que vai jogar nos Estados Unidos, por exemplo, onde o seu investimento é muito mais alto do que essas viagens próximas do Brasil? Então, assim, hoje eu consigo fazer isso graças a esse método de trabalho. Isso me dá uma estabilidade e também, claro, dá uma estabilidade pro jogador, porque ele sabe aonde quer que ele vai jogar do mundo, ele sabe que eu estarei lá para fazer as fotos, para seguir o nosso contrato. Então, através desse método de negócio, eu consigo acompanhar meu cliente onde ele for jogar. Isso é porque eu sou um gênio ou porque eu faço a minha fotografia é super mega especial? Não. Como eu falei anteriormente, esse método de negócio, ele é sustentável, porque como a gente consegue receber todo o valor do nosso contrato com antecedência, a gente consegue ter esse capital de giro para acompanhar os clientes nessas viagens que eles fazem. E essa relação tende a se renovar ao longo da carreira do jogador. Primeiro, segundo contrato, o atleta já entende que sempre que ele for atuar em algum lugar fora de Madrid, por exemplo, eu estarei lá. Nogueira, mas eu preciso acompanhar o jogador em todas as viagens que ele fizer, em todo lugar do mundo que o meu atleta for jogar, eu tenho que estar lá? Com certeza. É isso que vai te dar credibilidade junto ao jogador. Ele sabe que ele pode contar com você aonde quer que ele esteja. Imagina que você é o fotógrafo oficial desse atleta e um belo dia, só porque você não consegue ir, ele não vai poder contar com as suas fotos, com o seu trabalho. Com certeza, alguém vai fazer essas fotos para você. E aí você vai conseguir, apesar de trabalhar sempre com o atleta, vai conseguir ter um concorrente. E pode apostar que o atleta valoriza isso, valoriza de saber que você faz essa correria para estar onde ele vai jogar. Vou dar exemplo para vocês da cobertura da seleção brasileira que eu fiz na Venezuela, por exemplo. Não tinha nenhuma emissora de TV, além da Globo, na Venezuela para cobrir a seleção brasileira. Não tinha nenhum fotógrafo. Era uma viagem extremamente desgastante. Por isso, e cara também, por isso mesmo que não tinha ninguém lá. Quando os atletas me viram, um pouco antes do jogo, depois que eles posam pro hino nacional, fazem a foto do time posado e chegam mais perto ali do banco de reservas para uma hidratação ou para receber uma última dica do técnico, alguns atletas com que eu trabalho me viram ali e ficaram realmente surpreendidos de eu estar ali na Venezuela, porque para eles mesmo foi uma viagem difícil, com várias escalas e tal, então os caras não imaginavam que eu estaria ali. E uma coisa que eu sempre falo para eles é para que eles saibam, quando eu não vou, eu aviso, que a regra é clara. Tem jogo do jogador, tem jogo do atleta, onde quer que seja esse jogo, eu tenho que estar lá e eu vou estar lá. E aí eu comento o que eu tinha falado anteriormente com vocês. Eu vou pro Paraguai, eu vou para o Chile. Eu vejo sim, realmente tem vários fotógrafos fazendo isso. E aí conseguem até encaixar alguma coisa de lifestyle, curtir e tal. Nada contra. Mas imagina, você investir esse dinheiro. Em vez de você ir numa viagem que todo mundo vai estar, você pegar e organizar uma logística, você investir um dinheiro e ir para um jogo que não vai haver nenhum fotógrafo. Imagine quanto você pode ter de retorno financeiro disso, quanto você pode ter de cativar um primeiro cliente, fazer um trabalho inicial, pode se tornar um trabalho recorrente com esse jogador, fora o que você vai mostrar para o atleta, o comprometimento que você tem com ele. Então, às vezes, em vez a gente querer fazer um jogo do Brasil só para dizer que foi, para fazer portfólio e ter um gasto nisso, vale mais a pena a gente direcionar nossas energias, nossas forças para um jogo como esse, em que a gente sabe que é muito difícil de ir e que só vai ter a gente naquele local. Não tô julgando o fotógrafo que faz isso não, mas é que a gente vai aprendendo ao longo, quando a gente começa a trabalhar com futebol. É meio que um efeito manada, assim, que um vai fazer, todos vão lá e fazem igual. E ficam brigando, vamos pensar por 11, 15, 16 jogadores que podem ter no jogo, você vai ter ali uma concorrência, mais 30, 40 fotógrafos em determinado jogo, enquanto em um outro jogo você pode estar trabalhando sozinho e aí sim ter a oportunidade de chegar em um cliente que você não chegaria e não vai
chegar nesse jogo com 40 pessoas. Sempre lembrando que vamos pensar cobrar um valor justo, não vamos fechar trabalhos com 15 clientes por um valor irrisório só para dizer que trabalhou com tal jogador. A gente tem que pensar a longo prazo, por isso que, mais uma vez, não venda suas fotos, venda uma proposta, venda um serviço, venda um acompanhamento, que é o que vai fazer diferença na hora de você ter mais credibilidade no mundo do futebol. Outra coisa que eu vejo sempre, tem muito a ver com o lance de fazer o jogo avulso. O atleta sofre uma derrota, o time sofre uma derrota, e o fotógrafo não sabe como lidar com isso. Sempre digo pra galera que futebol não se limita só quando o cara ganha. Por isso que é um alto risco quando você vai para um jogo e eu fecho com o jogador depois ele compra as minhas fotos. Você vai ter que depender se ele jogou bem, se ele ganhou, se ele fez gol. Imagina se ele perdeu. Outra coisa, você vai ter coragem de enviar seu material de derrota pro jogador. Então quer dizer que se você for para um jogo e o time perdeu, você já tem zero ganho naquela partida que você vai fazer. Fotografar uma derrota é tão ou mais importante que fotografar uma vitória, por exemplo. Quando você faz um acompanhamento da carreira do atleta, quantos casos a gente já não viu de um jogador que teve um momento difícil, o time perdeu, ele pode ter sido responsável pela derrota, entregou uma bola, fez um gol contra, o que seja. E mesmo esse material, o atleta deve receber, porque ele pode utilizar esse material ou no dia mesmo do jogo, fazendo um post, uma lamentação, uma meia-culpa, e dizer que isso não vai acontecer mais, tudo isso é cabível. E também, quantas vezes a gente já não viu um jogador que teve um problema na temporada e a partir desse problema ele mudou seu modo de atuar, mudou a sua entrega no time, fez algumas mudanças e teve uma alavancada nessa temporada que pode acabar com o título, por exemplo. Então, essa foto dessa derrota pode ser o início daquela volta triunfal da jornada do herói, quando o cara tem um problema grave, passa a sofrer com isso, mas mostra resiliência, volta pro time, continua volta a ser decisivo, volta a ser importante, e no final pode até se sagrar campeão e usar essa foto da derrota para contar essa história, que foi uma história de superação, por exemplo. Então você precisa sair daqui entendendo realmente o que é a produção de conteúdo para o atleta e principalmente como fazer da produção de conteúdo para o atleta ser um negócio sustentável para você, ou a produção de conteúdo para o atleta, como a galera costuma colocar no feed do Instagram, não pode se basear num jogo pontual, não pode se basear no que vai acontecer depois durante o jogo para fazer uma venda. Tem que ser uma carreira que se sustenta ao longo do tempo, não pode ser um serviço pontual como muita gente faz hoje. E a segunda coisa que você precisa investir o seu tempo é em saber usar o seu equipamento, independentemente de qual equipamento seja o seu equipamento de entrada, o primeiro que você tem, ou o equipamento mais sofisticado do mundo. Hoje, por exemplo, eu ainda não trabalho com uma mirrorless, eu trabalho com uma 1DX Mark III, que é uma baita câmera. Mas jamais o trabalho que eu vou entregar vai depender desse equipamento. Eu não posso culpar o equipamento, nem dar louros do meu trabalho, da minha boa foto, para o meu equipamento. Muito pelo contrário. A gente falou um pouquinho sobre isso na nossa primeira aula. Então, o que você precisa para dominar realmente o equipamento que você tem em mãos? Primeiro de tudo, você precisa praticar. Não adianta só você fazer fotos no dia do jogo e guardar sua câmera e não usar mais ela durante a semana ou durante alguns dias. Você tem que praticar todos os dias. Isso é uma das coisas que eu mais insisto aqui no método Nogueira Foto. Praticar, praticar, praticar. A gente gosta de dizer que são os 3 P's para você começar a ter um bom desenvolvimento na fotografia de futebol. Praticar, praticar, praticar. Sempre, todo dia. O futebol não vive só de jogos, treinos. Tem futebol amador, tem futebol de várzea. Sempre que você puder usar a sua câmera e praticar o futebol, quanto mais você fizer isso, mais você vai entender o seu equipamento e mais você pode extrair o máximo do seu equipamento, saber o que ele pode te entregar. Quanto mais você fotografa o futebol, mais você entende do jogo, mais você entende a dinâmica do jogo. Se você está trabalhando com um atleta, mais você entende como ele joga. Isso é primordial na produção de conteúdo para um jogador. Saber o que ele vai fazer melhor. Você pode antever o que ele vai fazer de tanto que você já o fotografou. Sabe os movimentos, sabe o posicionamento, sabe o gestual dele. A partir desse gestual você pode entender o que ele vai fazer e aí sim antever uma jogada. Isso é importantíssimo. Pratique sempre. Por exemplo, essa foto que eu vou mostrar para vocês agora é do Jude Bellingham. De tanto eu fotografar o Jude Bellingham aqui no Real Madrid, eu sei que antes do jogo, que é uma coisa banal, mas dificilmente você vai ver essa foto em outro lugar. Eu sei que antes do jogo, antes dele posar com os jogadores para escutar o hino, ele dá um salto, ele vem com a criancinha quando ele entra em campo, dá um salto vertical no meio do gramado. Alguns jogadores fazem isso, o Militão faz isso, o Alaba faz isso, mas nos últimos meses, como os dois estão contundidos, eu fico fotografando o Jude Bellingham e sei que ele faz isso. Então, consigo produzir um conteúdo
conteúdo porque eu conheço o que o jogador vai fazer. Isso serve também para lances da partida, para alguns movimentos que eu já sei que o atleta pode fazer, por isso já me preparo antes. Já sei como ele vai se portar em determinado momento. E isso acontece quando eu pratico muito, praticando em excesso. Portanto, mais uma vez, pratique muito a fotografia de futebol, se você quiser ser um bom fotógrafo de futebol. A segunda coisa, depois que você consegue entender o quanto o seu equipamento pode te entregar, depois que você tem amplo domínio sobre ele, você tem de começar a arriscar. Como assim arriscar, Nogueira? Pô, você vai num jogo, tenta fazer fotos diferentes dos concorrentes que estão ali. Com isso, você vai ter um material diferente para mandar para o seu cliente. O mais importante é que o jogador receba as suas fotos e fale: caramba, eu nunca tinha me visto por esse ângulo. Nem eu sabia que eu fazia esse momento. Esse fotógrafo conseguiu captar alguma coisa que eu nunca tinha visto. E, vamos e venhamos, não é tão difícil você fazer isso. Se você vai concorrer, provavelmente, com fotógrafos que estão fazendo jogos avulsos, que não estão conhecendo o atleta, se você vai concorrer com um fotógrafo do time, por exemplo, que não tem como dedicar tanto tempo àquele jogador durante o jogo, você já está em vantagem. A partir disso, você ainda vai ficar mais vantagem ainda quando você oferecer para o seu jogador fotos diferentes, com ângulos inusitados, coisas que ele nunca tinha visto. Isso vai cativar o jogador para seguir trabalhando com você. O mais legal na fotografia, pelo menos na minha opinião, é quando a pessoa olha uma foto e fala: pô, essa foto aqui é do fulano, essa aqui já é foto do Beltrano. Por quê? Uma pessoa que não conhece o fotógrafo, uma pessoa que, sem saber o nome do crédito daquela foto, sabe que a foto é do fulano porque tem o olhar do cara ali. É um conceito de fotografia que ele desenvolve. Quando você desenvolve isso no futebol, e especialmente trabalhando com um jogador, você já sabe que, pô, essa foto aqui do Vini foi o Nogueira que fez, essa foto aqui do Rodrigo foi o Nogueira que fez. Dá pra fazer essa diferenciação, porque as pessoas já se acostumaram a ver o meu olhar no Instagram do jogador, por exemplo. E fazer isso não implica que você tem que ter o melhor dos equipamentos. Pode usar, por exemplo, um equipamento não tão sofisticado e conseguir desenvolver o seu olhar, conseguir fazer uma foto conceitual. Essa foto aqui, por exemplo, eu fiz na Copa de 2010, uma câmera Canon 1D, salvo engano, 8 fotos por segundo. Eu gosto de chamar essa foto de holandês voador, que é a comemoração de um gol que o Robin fez contra o Uruguai, se não me falha a memória também, mas tá aí. O que acontece? Não era uma câmera super sofisticada, isso já tem 15 anos que essa imagem foi feita, não tinha uma tonelada de megapixels como as câmeras têm hoje, não tinha 120 fotos por segundo como as câmeras têm hoje. Mas por que eu consegui fazer essa foto? Porque no jogo anterior ele fez o mesmo movimento, ele fez um gol e saltou dessa maneira para depois deslizar de joelho no campo. Eu me posicionei onde ele tinha feito isso na partida anterior. Eu já sabia, já tinha visto. Mesmo não estando no jogo, vendo o jogo pela televisão, falei: pô, próximo jogo da Holanda eu estarei lá. Se esse cara fizer um gol, é ali que ele provavelmente vai comemorar e é ali que ele vai fazer esse gesto. Então, previamente, por já saber, eu separei uma lente mais curta. De novo, se eu não estou enganado, uma 24-70mm. Eu trabalhava na Folha de São Paulo nessa época. Era uma lente que a gente trabalhava muito pouco para fazer futebol. Era a OA400 para lances mais longos e a 70-200. Então nesse jogo peguei a 24-70 para apostando, por eu já ter uma impressão de que ele poderia fazer aquilo. E deu certo. É a mesma coisa quando você vai trabalhar com um jogador de futebol, fazer material exclusivo para ele. Se você tiver um equipamento ok, não o melhor deles, mas se você conhecer o atleta, se você souber utilizar o máximo que esse equipamento pode te dar, você pode fazer um material diferente sem precisar ter a última câmera que essas marcas estão lançando. E por último, como a gente disse ontem, você está gastando muito tempo editando a sua foto, ou seja, você está se preocupando mais com a edição do que com a sua fotografia em si. A produção de conteúdo, a entrega desse material para o cliente tem que ser muito rápido. Acabou o jogo ou durante o jogo já faço envio das fotos. Quando ele chega no vestiário, ele já tem que ter um material para olhar. O cara quer postar, o cara precisa postar. Tem que aproveitar a pauta quente do jogo e expor no Instagram dele o que acabou de acontecer. Ainda mais se ele for um destaque da partida. Então, esse material tem que ser enviado rapidamente. Se você está demorando muito para editar a sua foto, infelizmente, tenho que te dizer que essa foto não é boa. Você perde muito tempo editando ela, porque você está tentando resolver as imperfeições que você encontrou naquela foto. Quando eu falo para você estudar fotografia, estudar técnica fotográfica, praticar muito, isso vai fazer com que você faça uma boa fotografia. Não perca tempo editando a sua foto. E aí vamos imaginar que você está perdendo de 2 a 3 horas para editar essas fotos e mandar para o seu jogador. Meu amigo, com certeza a sua foto não vai estar no Instagram do seu cliente. Ele recebe fotos. O jogador hoje em dia recebe fotos do clube, recebe fotos de outros fotógrafos que estão tentando fazer um primeiro contato. A gente sabe como é a concorrência, nem todas as vezes é uma concorrência leal. Então você tem que ser rápido e entregar esse material com rapidez. Você pode apostar que depois de 2, 3 jogos, você demorando 2 a 3 horas para entregar a foto para o seu cliente, muito provavelmente ele não vai querer trabalhar com você nos próximos jogos. Ainda mais se
você estiver nesse processo de tentar convencer o cliente a fechar um trabalho com você. Precisa ser rápido, sua foto precisa ser boa, você precisa se expor ao risco, você precisa editar pouco a sua foto para poder entregá-la com rapidez. Eu falei no começo e vou falar de novo, nós somos fotógrafos, não editores de fotografia. Pô, Nogueira, você entende de Photoshop? Entendo para o que eu faço. Não sou o mago do Photoshop, não tenho conhecimento extraordinário em Photoshop. Gosto de ter conhecimento muito bom em fotografia para produzir uma boa imagem, então não perco tempo editando minha foto. Vou mostrar para vocês, se liga. Editando rápido uma fotografia. Encontro a foto que quero, lembrando, fica muito mais fácil de achar, né? Porque eu já classifiquei ela na câmera com um número específico de estrelas e também fiz uma pré-edição aqui no MacBook e coloquei ela com a cor vermelha. Encontrei, corto, ajusto, um pouquinho de sombra, claridade e vinheta e já está. Como você pode ver, são apenas pequenos comandos. Eu importo a foto, eu coloco os dados, eu corto a imagem, faço uma boa composição. De novo, essa boa composição já foi feita na hora do clique. Eu só arrumo ela aqui no corte, coloco no corte favorito do Instagram e faço o envio da foto. Portei, já está pronta para mandar para o meu cliente. Rápido, tem que ser muito rápido. Seguindo essas dicas, você vai conseguir enviar sua foto rápido para o seu cliente, coisa que provavelmente você imaginou que não fosse possível antes de assistir essa aula. Então, de novo, boa foto, pouca edição, envio rápido. Pessoal, esse era o conhecimento que eu tinha para passar para vocês nessa nossa segunda aula. Espero muito que você tenha aprendido aqui conceitos que realmente vão ser um divisor de águas na sua carreira. Eu sei que muitos de vocês já estão com a pré-matrícula feita lá no Método Nogueira Foto, o meu treinamento pago. E no final da nossa última aula, eu trago todos os detalhes dessa nova turma para vocês, beleza? Então é isso que eu preciso que você saia dessa aula sabendo. O que realmente é a produção de conteúdo para atletas e como funciona o modelo de trabalho mais sustentável para nós, que eu acabei de dizer. Como tirar o melhor do seu equipamento, seja ele o mais tecnológico ou o mais humilde, principalmente melhorando sua técnica na fotografia. E que o segredo da edição rápida não está na edição, está na boa foto. Beleza, pessoal? Bom, por hoje é isso. Agora espero o seu feedback sobre a aula e suas dúvidas lá na comunidade Fotografando Cracks. Lembrando que a comunidade abre hoje de novo às 19 horas por 30 minutos para vocês deixarem seus feedbacks, suas perguntas. Depois eu fecho a comunidade e começo a responder vocês. Muito obrigado pela sua participação. Te vejo amanhã na nossa última aula. Valeu!